gente desce para poder subir. Vocês lembram qual o significado da palavra humilhação? Aquele que se abaixa. Nós precisamos compreender algo muito simples que está no texto. Deus não é um Deus complicado. Deus é um Deus de profunda simplicidade. O Espírito não pode encher o que não está vazio. O Espírito só pode encher o que está vazio. É contra a lei da natureza encher o que está cheio. Precisa haver um esvaziamento para que o Espírito de Deus possa nos visitar e, ao nos visitar, nos encher da própria vida dele. Esse batismo de arrependimento, essa humilhação que o nosso Senhor segue, é o caminho diário para uma vida cheia do Espírito. Mas se nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ontem, nós vamos deixar o texto quietinho e nós vamos olhar alguns outros versículos que esclarecem isso daqui. O que eu gostaria de ver com os irmãos. A Bíblia diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Meus queridos, só há duas formas de um filho crescer. Ou ele cresce ouvindo, ou ele cresce sofrendo. Não existe outra forma de crescermos, de um filho crescer na carreira espiritual. Ou ele cresce por ouvir o seu pai, ou ele cresce sofrendo. Através do sofrimento, ele vai aprender a ouvir. O Espírito de Deus é o grande comunicador da parte de Deus. Eu quero abrir vários textos que mostram isso para os irmãos. E eu gostaria que nós tivéssemos o seguinte entendimento: de sermos cooperadores de Deus. De sermos cooperadores com o bendito Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele é doce, ele é gentil. O Espírito Santo é terno. O Espírito Santo é manso. O Espírito Santo é um companheiro inseparável. Paráclito significa aquele que está ao lado. Ele é um consolador. Ele é um visitador diário. Ele é um espírito de aliança, que diariamente renova conosco uma aliança de misericórdia, cada manhã. Ele é um espírito de fidelidade, na nossa infidelidade diária. Ele é um espírito de fidelidade. Meus queridos, ele é um espírito firme. Ele é um espírito que tem mente. Romanos 8, quando fala da intercessão, fala da mente do Espírito. O Espírito tem propósito. O Espírito tem determinações diárias para nós, constantemente. É nesse Espírito que eu gostaria que a nossa vida fosse encontrada, que a minha vida fosse encontrada diariamente. Esse Santo Espírito de Deus. O Espírito recebe 16 nomes no Novo Testamento. O Espírito tem 229 menções dele no Novo Testamento. São 209 versículos do Espírito Santo de Deus. Meus amados, ele é aquele que vai nos tomar pela mão e nos conduzir neste caminho. Ele é o Espírito que vira e diz assim: para. Ele
Ele é o Espírito que sussurra no nosso ouvido aquilo que precisamos sobre os nossos filhos. Ele é o Espírito que fala. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito, ele é extremamente discreto. O Espírito, quando é que nós sabemos que o Espírito está agindo no seio da igreja? Quando não se fala dele, mas quando a vida do Filho e do Pai é revelada no seio da igreja, porque o Espírito, ele não fala dele, ele é a pessoa da Trindade com total discrição, apresentando o Filho e o Pai, conduzindo o nosso coração a essa bendita realidade da filiação. Esse é o Espírito do nosso Pai.